Bom dia, sétimo ano. Nossa aula hoje é sobre composição do ar e os ciclos naturais. Então, nós sabemos que o ar é composto por diversos gases e vamos também estudar como que esses diversos gases, eles circulam na natureza, entre os elementos abióticos e os seres vivos. Então, nós já sabemos que o ar é muito importante para a vida. É no ar atmosférico que nós temos o oxigênio, que é fundamental para a nossa respiração e para a produção da energia no nosso corpo, né? Então, o ar, ele é fundamental para que haja vida, tá? A atmosfera é o nome que essa camada de ar recebe. Quando a gente pensa em visualizar o ar, a gente não pensa no ar como um conjunto de gases, mas é um conjunto de gases e muitas vezes gases que a gente não consegue visualizar. A gente só consegue visualizar quando essa atmosfera ela se movimenta, formando o que a gente chama de vento, e esse vento bate numa árvore e balança essas folhas, ou quando a gente enche um balão e à medida que a gente vai soprando esse ar, ele vai ganhando a forma do balão. E aí a gente começa a entender que esse ar presente na atmosfera, ele ocupa um espaço, tudo bem? Essa atmosfera, ela tem uma função muito importante. Ela forma um filtro que protege a Terra. Mas protege a Terra de quê? Da radiação ruim dos raios do Sol. Protege a Terra de meteoritos que estão no espaço, quando entram aqui no espaço. Quando entram na nossa atmosfera, eles são muitas vezes degradados para quando chegar. Se chegar aqui no solo, ele não tem um poder tão grande de destruição, né? Então, a atmosfera, ela filtra, né? Ela protege a Terra. Como eu já falei, o ar é uma mistura de gases. Mas que gases são esses? Oxigênio, nitrogênio, ozônio, hidrogênio, gás carbônico, são todos exemplos de gases que formam a nossa atmosfera. E aqui ainda falta alguns, né? O vapor d'água, que é a água na forma gasosa, também é um dos gases que forma a nossa atmosfera. Como eu falei, a atmosfera ela não é visível, mas ela é fundamental para a nossa vida, tá certo? E ela vai ser composta por diversos gases, né? E ela vai ter uma composição diferente dependendo da altura que essa atmosfera está. Então, como eu falei, os gases atmosféricos eles vão possuir diferentes quantidades, né? Então, aqui nós temos um gráfico mostrando de forma geral como que a nossa atmosfera é constituída. Então, a maioria da nossa atmosfera, representada aqui pela cor azul nesse gráfico aqui, ela mostra pra gente que 78% da nossa atmosfera, ela é composta por gás nitrogênio, tá? O segundo gás mais importante, que ocupa o maior espaço na nossa atmosfera, ocupando 21% dela, é o gás oxigênio. E em laranja aqui, ó, 1% vão ser de vários outros gases. Dióxido de carbono, argônio, vapor d'água, vários outros gases que vão estar presentes nessa atmosfera. E essa quantidade, como eu falei, é de forma geral, mas ela pode variar de acordo com o local. Por exemplo, nas camadas mais altas, nós vamos encontrar uma quantidade maior dos gases xenônio e argônio. E nas camadas mais altas, nós também vamos encontrar uma quantidade bem menor de oxigênio. Tanto que a gente fala que quanto mais alto nós estamos, mais o ar está rarefeito,
Porque para nós, o ar rarefeito é aquele que tem poucas moléculas de oxigênio. Vou repetir. O ar rarefeito é aquele que tem poucas moléculas do gás oxigênio. Então, olha aqui a imagem do ar rarefeito. Então, nós vamos entender que cada pontinho preto nessa imagem significa oxigênio, as moléculas de oxigênio. Enquanto aqui, ó, mais baixo nós estamos, mais ao nível do mar nós estamos, maior é a concentração do gás oxigênio. À medida que a gente sobe uma montanha, por exemplo, fazer uma escalada, nós vamos encontrar esse ar rarefeito. Por quê? Olha as moléculas de oxigênio. Elas estão bem afastadas e numa quantidade bem menor. Então, se eu começar a escalar essa montanha aqui e chegar lá no topo, aqui tem alguns sintomas que eu posso sentir por causa do ar rarefeito, ou seja, com pouco oxigênio. Eu posso sentir tonteiras, dores de cabeça, náusea, cansaço, entre outros sintomas. Às vezes, quando a gente está viajando de um lugar para o outro e a gente começa a subir uma montanha, às vezes dá como se fosse um zumbido no ouvido, não é? Ou a gente parece que não está escutando direito, alguma coisa tapou o nosso ouvido. Está relacionado com essa mudança dessa pressão aqui, ó. Tá vendo? Uma coluna de pressão é por causa desse ar rarefeito, tá? Então, o ar vai ficando rarefeito, a gente tem esses sintomas. Aí você começa a mastigar um chiclete, você conversa, aí volta ao normal. Mas, quando é alto demais, as pessoas podem até ter outras consequências. Alguns alpinistas que já tentaram escalar montanhas como o Everest, por exemplo, chegaram a morrer lá no pico por causa da falta de oxigênio. Então, nós vamos falar agora do ciclo desses gases no planeta, ou seja, de como eles interagem com os seres vivos e com os fatores abióticos, tá? Então, como nós vimos lá no nosso gráfico, nitrogênio é o gás que vai estar presente em maior quantidade na atmosfera. Então, 78% da nossa atmosfera é formada por esse gás nitrogênio. Ele participa principalmente da formação das proteínas. O que são as proteínas? São como se fossem pequenos tijolos do nosso corpo. Então, nosso corpo é formado de proteínas. Para a gente ter proteína, precisa do nitrogênio. Mas espera aí, eu consigo esse nitrogênio respirando, igual o oxigênio? Não. Quando eu inspiro, eu vou inspirar 78% de gás nitrogênio, 21% de gás oxigênio e vou respirar 1% de todos esses outros gases. Lá no nosso pulmão vão ter algumas célulazinhas especiais chamadas alvéolos que vão capturar só o oxigênio. Ela só consegue capturar o oxigênio. Então, ela captura o oxigênio e joga o oxigênio no nosso sangue. E quando a gente expira, a gente está devolvendo os mesmos 78% de gás nitrogênio que a gente inspirou de volta para a atmosfera. Mas se eu preciso dele na formação das minhas proteínas, que são as construtoras do meu corpo, como que eu vou conseguir? Principalmente através da alimentação. Comendo o quê? Tanto as plantas quanto os animais. Mas como assim, Carol? Eles conseguem esse nitrogênio como? A partir de bactérias chamadas de nitrificantes. Então, as bactérias fazem o que nós não conseguimos fazer. Elas absorvem o nitrogênio. Quando ela absorve o nitrogênio, ela deixa ele disponível, né, na forma de nitrato, e as plantas são capazes de absorver esse nitrogênio, principalmente plantas chamadas de leguminosas. Quem são essas leguminosas? Feijão, amendoim, né? Então, essas plantas, elas muitas vezes, elas têm essas bactérias já nas suas raízes. E aí, esse nitrogênio que essas bactérias conseguem transformar em nitrato, fica disponível.
no feijão, no amendoim, na soja e em todas as plantas chamadas de leguminosas. E aí, quando os animais comem essas plantas, quando nós, seres humanos comemos essas plantas, nós conseguimos o nitrogênio para poder construir as nossas proteínas, tá? E os animais, como que eu consigo? Os animais, o que a gente come deles é a carne, já é a própria proteína. Então, essa proteína vai ser digerida no nosso estômago, absorvida no intestino e depois ela vai ser reorganizada e ela já possui esse nitrato, que é o nitrogênio transformado para os seres poderem utilizar nos seus corpos. Então, todos os seres vivos, depois de mortos, sofrem a ação dos decompositores. Então, nós vimos que existe uma cadeia alimentar. Nós já estudamos essas cadeias alimentares. Aqui eu tenho uma cadeia alimentar, ó. Uma leguminosa, que foi comida pelo coelho, que foi comida pela onça. Então, a leguminosa, através das bactérias que ficam aí nas suas raízes, ó, elas conseguiram o nitrogênio, né? Então, as bactérias transformaram o nitrogênio que a planta, ou o coelho, ou a onça não conseguiriam tirar da natureza. Então, essas leguminosas conseguem através dessas bactérias. O coelho consegue esse nitrogênio através da alimentação dessa leguminosa e a onça consegue esse nitrogênio através de comer o coelho que tem essa substância no seu corpo, tá certo? Então, vamos ler aqui, ó. Primeiro nitrogênio chegando, ó. Raízes com bactérias. Raízes de quem? Leguminosas, né? Então, o gás nitrogênio, ele vai chegar para a planta na forma de nitrato através dessas bactérias. Da planta, esse nitrato, ele pode ir para o coelho, né? Então, a substância com nitrogênio são absorvidas pelos animais que se alimentam das plantas. Então, o coelho vai absorver esse nitrogênio, né? E vai passar esse nitrogênio para a onça, ó. E deles passam para os outros animais. Então, a onça, ao se alimentar do coelho, recebe esse nitrogênio. Então, vamos pensar que essas leguminosas morreram, que esse coelho morreu e que essa onça morreu. O que é que vai acontecer? Os micro-organismos, fungos e bactérias que tem no solo, mesmo onde eles vão ficar caídos, começam o processo de decomposição. E nesse processo de decomposição, eles transferem, né? Eles faz com que o nitrogênio que estava no corpo desses animais na forma de proteínas volte para a atmosfera. Pode voltar para o solo, onde outras plantas vão utilizar, ou pode voltar para o ar atmosférico, tá certo? E aí, esse gás volta novamente para a atmosfera. Tudo bem, pessoal? Então, vamos dar sequência ao nosso slide aqui. Então, nós vamos falar agora do oxigênio. O oxigênio é o segundo gás mais abundante, né? Ele representa 21% dos gases da atmosfera. Esse gás, ele é muito importante para todos os seres chamados aeróbios. Por quê? É o gás utilizado na respiração. Então, a maioria dos seres vivos utiliza esse gás para respirar e produzir a sua energia para o coração bater, para o pulmão conseguir respirar, energia para a gente fazer as nossas atividades. Então, o oxigênio ele é muito importante para nós. Ô Carol, todo mundo respira, todos os seres vivos, as bactérias, os fungos, os animais, as plantas, todo mundo respira. E como que o oxigênio não acaba? Ele não acaba por causa das plantas, das algas e das cianobactérias. Esses três seres, eles são muito importantes. Eles usam o oxigênio para respirar.
mas eles também fazem um processo chamado fotossíntese. Todas as vezes que plantas, algas e cianobactérias fazem fotossíntese, ocorre a produção de oxigênio, tá? Do chamado O2. Então, elas vão sempre utilizar na respiração delas, mas elas vão produzir uma quantidade maior do que elas consomem, tá certo? As algas e as cianobactérias, elas vivem na água. Como existe uma grande quantidade de água na terra, quer dizer, mais água do que terra, nós vamos ter mais algas e cianobactérias produzindo uma grande quantidade de O2. E são elas as principais responsáveis para esse gás se manter nessa concentração no planeta, tá certo? Esses seres vivos, eles produzem o oxigênio, mas eles utilizam o oxigênio. Esse oxigênio ele é utilizado nos seres vivos para a respiração celular. Respiração celular é diferente de respiração pulmonar. A respiração pulmonar, igual eu falei, quando eu inspiro, as minhas células lá do meu pulmão, chamado alvéolo, vai capturar esse oxigênio e jogar ele dentro do meu sangue. No meu sangue, ele vem para a célula. Meu sangue leva esse oxigênio para a célula. Para a célula fazer o quê? Produção de energia. Então, respiração celular não é capturar o oxigênio, não. A respiração que captura o oxigênio a gente chama de respiração pulmonar. É o pulmão. A respiração celular, nós vamos sempre lembrar dela como produção de energia, tá? É como eu falei, energia para pensar, energia para caminhar, energia até para respirar, para o pulmão conseguir capturar esse oxigênio do ar, tá? Para o coração bater, tudo isso precisa de energia no nosso corpo. Quem produz essa energia? As células, fazendo respiração celular, tá? O oxigênio também ele é muito importante para formar um gás chamado ozônio. O gás ozônio é representado na fórmula química O3, tá? O ozônio ele é importante por quê? Porque ele forma uma camada lá na estratosfera que filtra os raios ruins do sol. Para quê? Para não causar na gente câncer de pele, destruição de plantas, destruição de animais, como por exemplo sapos, pererecas e rãs que têm sua pele impermeável. Então esse ozônio, ele é fundamental, a formação dele para a vida no planeta. O homem já liberou tanta poluição no nosso planeta que existem hoje buracos nessa camada de ozônio. Acredito que vocês já ouviram falar disso. Buracos na camada de ozônio. E aí, muitos eletrodomésticos antes liberavam uma substância tóxica chamada CFC, que é clorofluorcarboneto. C, cloro, F, flúor, C, carboneto, CFC, clorofluorcarboneto. Esse clorofluorcarboneto subia até a estratosfera e quebrava as ligações químicas da molécula de ozônio. E aí o ozônio virava só oxigênio e descia para o planeta. Isso é bom porque vai aumentar o oxigênio no planeta. Mas é pior porque abriu um espaço lá na estratosfera sem a camada de ozônio. E essa camada de ozônio, muita gente pode ter tido câncer por causa dela. Ou melhor, podem ter tido câncer de pele por causa da falta dela, né? Dos buracos nessa camada. Então, o oxigênio também vai formar o ozônio. E o oxigênio, ele é fundamental para que haja combustão. Mas o que é combustão? Combustão é queima, tá? Então, só pega fogo se tiver oxigênio. Se não tiver oxigênio, não pega fogo. Por isso, o oxigênio, ele é também chamado de comburente, tá? Ele é um comburente. Ele, ao reagir com o combustível, qualquer coisa que pega fogo, um papel, uma gasolina, um álcool,
né? Vai produzir o quê? Luz e calor, tá certo? E aqui eu tenho a fórmula química dessas substâncias. Então, o O representa o elemento químico oxigênio, tá? O oxigênio é um elemento químico. E para a gente respirar, eu preciso ter dois elementos químicos formando O2. Aí sim eu tenho gás oxigênio. E para formar o ozônio, eu preciso ter 3 elementos químicos, ou seja, 3 moléculas de oxigênio para formar o gás ozônio. Tudo bem, pessoal? Então, a nossa aula hoje está terminada. Assistam esse vídeo quantas vezes vocês precisarem. Se tiverem dúvida, manda no privado lá no WhatsApp, tá? Que eu vou estar à disposição de vocês. Boa aula, bom estudo e aproveitem!